Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade ao curso de Java Standard Edition. E na aula de hoje, que é o episódio 27, nós vamos terminar nosso resumo sobre conversão entre tipos primitivos e vamos discutir sobre passagem de parâmetros em Java. Então vamos criar primeiramente o nosso pacote. E antes de iniciarmos a discussão sobre passagem de parâmetros, vamos dar uma atualizada no resumo da aula passada, onde estávamos falando sobre conversão entre tipos primitivos. Tá, e nós temos que lembrar então que nós temos que ter cuidado no momento de fazer atribuições de valores de tipos distintos. Nesse caso, se a informação puder ser perdida em uma atribuição, o programador deverá confirmar a atribuição com casting. Alguns autores usam a palavra coerção para a conversão de tipos. Por exemplo, a atribuição entre um long, que é de 64 bits, para um int, que é de 32 bits, necessita de um casting explícito. E um casting explícito é indicado pelo uso de parênteses. Lembrando também que variáveis são automaticamente promovidas para um tipo, vou chamar aqui entre aspas, superior. Por exemplo, fazer conversão de um int para um long, de 32 para 64 bits. Quando isso acontece, nós falamos que a expressão ela é compatível com a atribuição. Exemplo de um int que tem 34 bits para um long que tem 64 bits. Então agora nós estamos prontos para começar mais uma sessão. Vamos iniciar uma sessão chamando ela de passagem de parâmetros, ou passagem de argumentos. O conceito é muito simples, mas talvez a explicação por trás do conceito, por que Java funciona dessa forma, talvez façam que muitos alunos tenham dúvida. Mas já vou adiantar para vocês. Java só passa argumentos para um método por valor. Sempre. Mesmo quando, em alguns casos, ficar muito parecido com a passagem por referência como existente em outras linguagens de programação, por exemplo, Pascal ou C. Para tentar mostrar isso para vocês, vamos começar um exemplo aqui. Então vamos começar o exemplo no 27. Vou chamar esse exemplo. Primeiro vou só fechar esse outro aqui. Eu vou chamar esse exemplo de teste passagem valores. Deixa eu aproveitar e maximizar para vocês. Então vamos começar de uma forma tradicional. Vamos criar um método main. E dentro do método main, por exemplo, vamos criar um objeto tipo data. Uma referência, definir uma referência. E vou criar uma variável chamada valor. Observe que como não tem a classe data, vou precisar criar ela.
Vamos criar a classe data. E a classe data vai ser basicamente 3 atributos. E vamos gerar os gets e sets para isso aqui. Também já vamos gerar o construtor que recebe esses 3 argumentos. Pronto, vamos voltar lá. Então nós temos uma classe chamada data e vamos atribuir um int, por exemplo. Então o valor vai receber 12, um número qualquer, um inteiro qualquer. E vamos tentar agora, vamos alterá-lo. Aí eu vou criar um método, chamar mudar, alterar int, e vou passar o valor como argumento para esse método. Conforme vocês podem observar, eu vou ter que criar esse método alterar int. Então vamos criar ele aqui. Método que altera o valor do tipo int. Então public void mudar int. E esse mudar int vai receber um valor qualquer. Para ser possível, a partir do meu método main, que é estático, acessar um método que não seja estático, eu tenho que instanciar um objeto desse tipo. Tem que fazer um bootstrap. Nós já vimos em aulas passadas. Teste passagem de valores, t new teste passagem de valores. Porque agora eu posso, com base nesse contexto, fazer t.alterar valor. Então, na verdade, é alterar int. Então, ok. Então, meu objetivo vai ser, olha só, meu valor, ele vale 12 dentro do meu método main. Eu vou passar ele para dentro desse método aqui e vou alterar. E aqui, por exemplo, eu vou colocar valor igual 78. O que eu vou tentar mostrar para vocês é que quando nós temos uma passagem por valor, quando esse valor é passado para dentro do método, uma cópia dele é feita e, no meu caso, essa cópia é alterada, não refletindo essa alteração no valor original. Ou, em outras palavras, depois que eu chamar esse método, mesmo mudando a variável valor, no momento que eu for exibir qual que for o valor aqui, eu vou exibir o valor original 12. Então, vamos colocar aqui para a gente ir testando aos poucos. Então, só para vocês verem, aqui o valor original 12 foi alterado, então nós vamos exibir esse valor na linha de baixo para a gente saber se ele alterou ou não. Então vamos voltar no resumo. Em passagem, o valor, uma cópia do parâmetro é feita localmente e uma alteração na cópia não altera o valor original. Então, no meu caso aqui, eu estou passando o valor, vou alterar ele aqui dentro. Para confundir mais ainda vocês, eu quis colocar a variável com o mesmo nome, mas poderia ser qualquer uma. Mudei esse valor. Quando eu retornar desse método, eu vou exibir o valor original 12, mostrando que eu não alterei. Então vamos ver isso aqui. Estou compilando e executando a minha aplicação. O valor original 12 foi alterado? Não, ele continua sendo 12. Então nesse primeiro caso aqui, eu posso falar provado que a passagem foi feita por valor. Isso para tipos primitivos. Nós vamos atribuir, fazer os outros testes.
Vou aproveitar que eu criei uma variável do tipo data aqui, que é uma referência, e vamos trabalhar um pouco com ela. Então vamos atribuir uma data. Então, hoje igual new data. Hoje são 3/5/2011. Então eu vou criar uma data com o dia de hoje e vamos tentar mudá-la. Como que eu vou fazer isso? Eu vou criar um outro método que eu vou chamar de, por exemplo, alterar referência do objeto. E vou passar a minha data para esse método. Então vamos criar esse método aqui. Ele recebe como parâmetro uma data. Vou chamar de referência, por exemplo. Vamos mudar o nome dela agora. Então meu objetivo aqui vai ser o mesmo. Eu vou criar um objeto, vou passar esse objeto para um determinado método, e dentro desse método eu vou fazer alguma operação. Por exemplo, eu vou vir aqui e colocar referência.setDia e vou colocar o dia que inicialmente era 3, vou colocar o dia para o dia 15. E quando o meu método retornar, eu vou mandar exibir a minha data. Então vamos colocar aqui o dia original 3 foi alterado e vamos exibir o dia. Hoje.getDia. Então, de novo, eu vou passar agora esse objeto para lá. Esse objeto ele será alterado. Na verdade, o conteúdo desse objeto, mais especificamente da variável dia, será alterado. E no final, eu vou exibir esse dado. Então, vocês verem o que acontece. Então, mais uma vez, vamos executar isso aqui. Então, o dia que era 3 passou a ser 15. Quer dizer que eu consigo alterar o conteúdo de um objeto passado como referência. Aí que vem toda a discussão filosófica. Isso não é passar por referência? A resposta é não. O fato de eu conseguir mudar internamente um objeto passado como argumento para um método não quer dizer que eu estou passando por referência. Porque o que eu fiz, na verdade, foi uma cópia do endereço daquele objeto na heap. Por isso que eu consegui alterar. Porque se eu fiz uma cópia do endereço, a partir desse momento, essas duas variáveis apontam para o mesmo objeto na heap, então uma consegue alterar o conteúdo da outra. Mas para provar isso mesmo, eu preciso fazer mais um teste aqui. O que eu vou fazer para mostrar que não passa por referência Java, eu vou passar um objeto para um método. Dentro desse método, eu vou pegar essa referência, essa cópia do endereço para o mesmo objeto e vou apontar para um outro objeto. Se fosse referência, o objeto original também deveria apontar para esse novo objeto criado. E nós vamos ver que isso não acontece. Então, para finalizar essa aula, nós vamos fazer esse último teste. Então, vamos voltar aqui no método main. E vou mudar. Eu vou chamar, por exemplo, o método t.alterar alterar referência. Eu vou mudar o nome desse método aqui para alterar atributo. Vai ficar melhor refletir o que eu quero. Então aqui vai ser alterar atributo. E vou criar o alterar referência objeto. Agora vai refletir melhor o que eu quero fazer. E vou passar mais uma vez a minha data. A data hoje. Vamos criar esse método.
alterar uma data D qualquer. E aqui dentro, o que eu vou fazer agora é diferente. Eu vou tentar provar. Eu vou apontar esse D para um outro objeto. Por exemplo, 30 de 11 de 1970. Uma data qualquer. Então vamos só tentar seguir o modelo mental aqui. Se a minha passagem for por referência, eu vou passar o meu objeto hoje, que nesse momento tem, se eu não me engano, 15 de 5 de 2011. Então D vai apontar para o mesmo objeto apontado por hoje. D e hoje apontarão para 15 de 5 de 2011. Se fosse referência, no momento que eu mudasse D para 30 de 11 de 1970, hoje também deveria mudar para 30 de 11 de 1970. Mas isso não vai acontecer. Para provar, então, vamos colocar mais uma mensagem aqui. E eu vou colocar aqui. Então, eu vou passar para cá. O que eu vou passar para cá vai ser dia 15, né? Então, aqui vai receber, deixa eu lembrar, recebe 15 do 11, 15, na verdade, do 5 de 2011. 15 do 5 de 2011. E aqui dentro eu vou mudar para 30 de 11 de 1970. Se fosse passagem por referência, no momento que eu fizer essa mudança aqui, o valor original também teria que mudar para 30 de 11 de 70. Mas vamos ver que isso não acontece. Porque o dia original, que teoricamente deveria ser 15, então aqui, ó, conforme vocês podem ver, ele foi alterado. Ele não foi alterado. A gente vai ver que ele não vai ser alterado para 30. Ele vai continuar 15. Então vamos tentar executar. O dia alterar 15 foi alterado. Eu só esqueci de exibir, né? Então vamos ver aqui. Data, ponto. Na verdade não é data, é hoje, ponto. Get dia. Então, mais uma vez, antes de executar, eu estou recebendo dia 15. Eu vou apontar o objeto para um outro objeto que tem nada a ver com o objeto original. Se fosse referência, a variável original, no meu caso hoje, deveria também apontar para esse novo objeto, com dia 30. Mas a gente vai ver que ela vai manter o valor 15, provando assim que Java passa apenas por valor e não por referência. Então vamos executar. Então, conforme vocês podem ver, o dia continua 15. Mesmo internamente eu tendo mudado a referência para outro objeto, essa mudança não acarretou numa mudança no meu valor original apontado pela minha variável hoje. Em outras palavras, quando nós usamos, então vamos só fazer aqui, quando passamos objetos para um método, uma cópia do endereço do objeto é feito. Não existe passagem por referência em Java. Isso finaliza mais essa aula. Até a próxima, pessoal.